Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Aqui Euler Costa, no nosso canal Capilaridades, fazendo mais um vídeo para tentar ajudar a esclarecer algumas coisas que têm acontecido na nossa economia, para que vocês tenham um pouco mais de esclarecimento, entender um pouquinho melhor como é que funcionam as coisas. E o nosso tema de hoje são os combustíveis, né? A gente está percebendo que no ano de 2021, até agora, no dia 2 de março, já tivemos 5 aumentos de gasolina e 4 aumentos do óleo diesel, o que dá até agora 41% de aumento de gasolina e 34% do diesel. E por que isso está acontecendo, pessoal? Por que isso acontece? Bom, isso tem a ver com a nova política adotada desde o golpe de 2016. A gente passou a ter, a partir do ano de 2017, a nova política implementada de preços pelo senhor Michel Temer, o então presidente, e Pedro Parente, que era o presidente da Petrobras, que era a política que é até hoje, né, a política de paridade de preços. O que é essa política de paridade de preços? É você manter os preços da Petrobras no mesmo nível, acompanhando os níveis de variação no mercado internacional. Tá? Então, se no mercado internacional há um aumento no valor do barril do combustível, você vai ter essa variação repassada para os valores do preço do combustível aqui no Brasil. E uma outra situação que vem acontecendo desde aquela época, desde 2017, é a sistemática redução da utilização das refinarias de petróleo brasileiras. As refinarias pertencentes à Petrobras, elas foram sendo cada vez menos utilizadas, vêm sendo cada vez menos utilizadas, num processo de sucateamento, né, das refinarias, para que elas possam ser privatizadas, vendidas fracionadamente por preços abaixo do seu valor de mercado. Isso já aconteceu com uma delas, lá na Bahia, a refinaria de Landolfo, se eu não me engano, que foi vendida por 10% do seu valor de mercado. Ela valia aproximadamente 10 bilhões de dólares e ela foi vendida por 1 bilhão de dólares. Então a gente tem aí uma política de redução do papel da Petrobras na economia, mas também um agravamento. O que vai acontecer? Quando você passa a manter os valores iguais aos valores praticados lá fora, você cria um sobrepreço e um sobrelucro nos combustíveis aqui dentro do país. Consequentemente, quando você também você reduz a tua capacidade de refino, que é a transformação do óleo bruto, do óleo cru, né, que é o extraído, o petróleo, em produtos derivados como gasolina, querosene, óleo diesel, naftalina, acetona e assim por diante, e os poliuretanos, todos os outros derivados do petróleo, você passa a ter que trazer isso de fora. E quando você compra esse produto acabado, né, que é os derivados do petróleo, você paga o valor cheio, o valor do produto acabado, o valor do produto final, que é muito mais caro, porque ele sofreu o processo de transformação. E o outro problema de tudo isso é que você vai pagar em dólar. O que acontece? Nós sabemos que desde que o governo atual assumiu, o atual ministro da Fazenda, Paulo Guedes, ele vem com uma política de desvalorização artificial da moeda, né? Então você teve eles assumindo, o dólar na época, em 2018, terminou em 3,70 e desde lá a desvalorização do real foi tão forte que hoje o dólar está na casa dos 5,40, 5,50. Consequência disso, tudo que você importa fica mais caro. Então você tem dois problemas. O problema da variação do preço lá fora, né, do dólar, do barril de petróleo, e mais
o aumento do valor do dólar quando você compra os produtos refinados. Como se não bastasse isso, a Petrobras, ela hoje está preocupada em atender os seus sócios minoritários, os interesses dos sócios minoritários. E quem são esses sócios minoritários? São grandes investidores? Sim, são grandes investidores. Mas quem são esses grandes investidores? E são minoritários por quê? Porque eles não detêm a maioria das ações. O governo brasileiro ainda é o detentor de mais de 51% das ações. Então ele que determina, ele que deveria dar as diretrizes. Mas há uma política de independência da Petrobras, que até agora está gerando um problema político para o presidente, que ele está tentando trocar o presidente e não está conseguindo, né? E essa política é justamente para atender os interesses desses pequenos, dessa minoria, desses sócios minoritários, que quem são? Bancos, grandes fundos investidores, grandes empresas como a própria Ambev, fundos de pensão, todos os grandes especuladores, que são eles que estão ditando as regras hoje na Petrobras. E só para a gente ter uma ideia, pessoal, de como mudou de 2000, eu vou pegar do início dos anos do governo PT, 2004 para cá, eu trouxe dados da ANP, Agência Nacional do Petróleo, para falar para vocês. Então vamos lá. Em 2004, tá? O combustível, a gasolina, vou usar a gasolina que é um exemplo mais fácil, porque fica mais fácil para todo mundo entender. A gasolina em 2004, não, desculpa, 2005, peguei 2005. A gasolina custava na bomba R$ 1,89. Euler, mas é muito tempo atrás, as coisas mudam, teve inflação, tudo correto. Mas aí, olha só, de 2005 a 2016, 11 anos, a variação do combustível foi de R$ 1,89 na bomba da gasolina para R$ 3,75. 1,89 para 3,75. Nesses 11 anos, a gasolina teve um reajuste 15 vezes só. Foi reajustada 15 vezes. De 50% no total. Ou seja, ela subiu de 2005 a 2016, 50%. Se você fizer a variação em cima da inflação, você vai ver que é menor do que a inflação acumulada do período. Porém, de 2017 em diante, aí o negócio começa a ficar bem diferente. Então você tem, vou pegar aqui, os 3,75 para os 4,57 de outubro de 2020. Outubro de 2020, não estou entrando ainda em 2021. Só nesse pequeno período você teve uma variação de 18%, ou seja, de 2017 para 2020, foram 3 anos, você teve 18% de variação. Isso aqui são dados da Agência Nacional de Petróleo. Tá? E, por último, eu pego agora 2021, para a gente falar que agora a gasolina média da gasolina, o valor na bomba, com esse último aumento que saiu hoje, começou hoje esse aumento, né, no dia 2 de março de 2021, a gasolina vai ficar num valor médio de R$ 5,55. 5,55, valor médio. Vão ter em estados mais caro, em outros estados mais barato. Também dentro dos estados vai variar, mas a média é de 5,55. O acumulado só do ano de 2021 para a gasolina é 41% de aumento. E do diesel, que também atinge aí muita economia, de 34%. Bom, pessoal, isso aí eu estou falando para vocês, só para vocês terem uma ideia de como isso vai impactar na economia, porque os combustíveis, num país onde o modal rodoviário corresponde a mais de 85%, nosso país não tem modal, o modal ferroviário é muito pouco, não exploramos praticamente modal fluvial, apesar de termos uma bacia hidrográfica gigantesca, mas a consequência disso vai ser não só o aumento no custo de vida e nos gastos com combustível do indivíduo, mas também da cadeia, toda a cadeia produtiva que depende desses combustíveis para fazer com que as mercadorias elas se movimentem. Então tudo isso vai acabar no preço do quê?
da batata, da cenoura, da cebola, do tomate, do feijão, do arroz, da carne, do ovo, do que vocês puderem imaginar. Ou seja, vai para a mesa de vocês. Vai para a mesa de vocês. E vocês vão perguntar, pô, Euler, mas por que mudou tanto? Mudou porque antes a política adotada pelos governos anteriores, de 2004 até 2016, era uma política de estabilidade de preços com baixo impacto das variações internacionais. Era uma política de Estado voltada para que não houvesse prejuízo para a Petrobras, mas ao mesmo tempo não houvesse um impacto forte das variações de preço dentro do mercado interno. Por que isso? Porque, primeiro, a Petrobras já era uma grande produtora de petróleo. Depois da descoberta do pré-sal em 2007, ela mais que dobrou a sua produtividade. Então, o custo baixo de produção, né, dava, e dá até hoje, né, porque o custo até hoje ainda é baixo, o máximo que chega é a 25 dólares da produção, custo de produção do barril do petróleo brasileiro. Então você vê o quanto de lucro, sobrelucro que está se tendo hoje, né? A faixa aí de 120%, 130% de sobrelucro hoje. Naquela época, a margem de lucro era menor, mas atendia os interesses do mercado. A Petrobras, ela chegou a ter um valor de patrimônio com a descoberta do pré-sal em 2009 e 2010 de 500 bilhões, meio trilhão de dólares, tá? Então não prejudicou a Petrobras no mercado e você tinha uma variação de preço baseada no custo de produção e na demanda, na necessidade de demanda que era controlada pela oferta. Além disso, você tinha uma outra ferramenta de regulação, que era um braço da Petrobras, que era a maior distribuidora de combustível do Brasil, que era a BR Distribuidora, que o atual governo, né, vendeu, privatizou. Então a Petrobras hoje, o que ela faz? Ela não distribui mais o combustível, ela já está deixando de refinar o combustível, ela hoje só explora. E aí o que acontece? Vende o petróleo cru para o mercado internacional a preços bem baixos, porque é um produto primário, é uma commodity, é uma matéria-prima, né? Vende o petróleo cru e compra o produto acabado. De quem? Das empresas americanas como Chevron, como ExxonMobil, da holandesa Shell, da Britney Petróleo, da britânica Britney Petróleo, né? Fazendo o quê? Tirando trabalho daqui, tirando oportunidades de emprego daqui e gerando divisas lá fora e aumentando a carestia e, consequentemente, a inflação aqui no Brasil. Ok, pessoal? Espero que tenha sido de uma forma tranquila e clara para vocês. Era isso que eu tinha para dizer hoje e para a gente pensar e refletir sobre privatizações. Será que vale a pena? Estamos aí vendo o que está acontecendo em relação aos combustíveis e tudo isso que está acontecendo hoje com relação aos combustíveis vai se repetir quando se privatizar a Eletrobras, os Correios, SEDAI e tudo mais que for estratégico no setor energético e de abastecimento for privatizado. Um abraço, até o nosso próximo vídeo e se cuidem na quarentena.